Os santos estão mortos e inconscientes? Querido povo de Deus, eu quero explicar isso para você que está me assistindo agora de uma forma simples e direta. Eu tenho certeza que você vai amar esta catequese em poucos minutos. Chegou uma pergunta para mim, as pessoas sabem que eu sou ex-protestante e hoje sou católico apostólico romano. E uma pessoa me enviou a seguinte pergunta: Daniel, como foi o processo para você entender, para você aceitar a intercessão dos santos quando você estava saindo do protestantismo? E eu expliquei a essa pessoa e eu quero também explicar para você que me acompanha nas redes sociais. Para quem não sabe, eu sou Daniel Silveira, sou ex-protestante, hoje eu sou católico apostólico romano. Primeiro passo para mim entender a intercessão dos santos e conseguir aceitar a intercessão dos santos foi eu entender, primeiramente, 1 Timóteo 2,5, que é o versículo mais utilizado de forma distorcida pelos protestantes. Lá diz que só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Qual foi o primeiro passo para mim entender esse versículo? O fato de, nesse versículo, terminar com a palavra homem. Isso me chamou a atenção. Ora, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Por que existe esta palavra no final do versículo 5? Porque, na verdade, esse versículo ele vai dar continuidade no versículo 6 e vai explicar que mediação é essa. E ali, tratando-se da salvação, ali do sangue de Jesus derramado no madeiro da cruz. Ele é o único mediador da salvação. Ah, Daniel, mas vocês católicos dizem que Maria ela é corredentora, ou seja, ela cooperou para a nossa redenção. Mas é lógico que a gente diz isso, porque lá em João 1,14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E lá em 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 7, vai dizer que é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Esse sangue foi gerado aonde e como? No ventre da Virgem Maria. Então ali há uma participação de Nossa Senhora na nossa salvação e é por isso que ela é corredentora. Ela cooperou para a nossa redenção, para a nossa salvação. Isso precisa ficar muito claro aqui, certo? Porque foi no ventre dela que o corpo de nosso Senhor Jesus foi formado, o mesmo corpo que foi até o madeiro da cruz se entregar por mim, por você. Ou seja, esse corpo foi gerado em Maria. Então aqui está a prova da participação de Nossa Senhora na nossa salvação, já que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e esse sangue teve início em Maria. Essa foi a primeira parte que eu precisei entender, o porquê que lá dizia que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, referente à salvação e não em questão de orações. Até porque em 1 Timóteo 2,1 ensina a nós intercedermos uns pelos outros. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O segundo passo foi eu entender o que era o corpo místico de Cristo. Para isso, eu tive que ler 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 12, em que Paulo diz que a igreja é o corpo místico de Cristo e que uns estão conectados aos outros por meio de Cristo, que é o cabeça da igreja. Colossenses 1,18 confirma que Jesus é o cabeça da igreja. E em Romanos 12,5 diz: embora muitos, formamos um só corpo. Ou seja, eu passei a entender que há uma unidade entre aqueles que estão no céu com aqueles que estão na terra. Isso também você pode encontrar em Efésios capítulo de número 1, do versículo 9 ao versículo de número 10. Passando por esse entendimento, eu comecei a me questionar. Ora, mas será que os santos estão conscientes? Aí eu fui em Gênesis 4:10. Se lembra de Abel, que foi morto por Caim? O sangue dele clamava por justiça. Entendo melhor isso, saindo de Gênesis 4:10 e indo para Apocalipse, capítulo de número 6, do versículo 9 ao 10, por exemplo, lá vai dizer
que os mártires estão clamando por justiça. Sabendo eles, lógico, que está acontecendo na terra, pois eles dizem: até quando não fará justiça? Não é? Então ali há um pedido, sabendo do que está acontecendo. E nós encontraremos em Apocalipse 5:8 que os 24 anciãos, né? E ali eles pegavam as orações de todos os santos e levavam ao Cordeiro, que é nosso Senhor Jesus. Entendendo isso, sabendo que os santos não estão inconscientes, como também fala lá em Lucas 16, quando Jesus conta a história do rico e do pobre Lázaro, que ele vai mencionar que os dois estão conscientes logo após a morte, porque em Hebreus 9:27 vai dizer que importa que o homem morra uma única vez e logo em seguida vem o juízo. Existe o juízo particular. Por isso que nós católicos acreditamos que os santos estão vivos e intercedem por nós. O Catecismo da Igreja, no número 956, vai dizer: a intercessão dos santos, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Veja só que esta intercessão acontece em Cristo Jesus. Não choreis, serei mais útil para vós após minha morte e vos ajudarei mais eficazmente do que durante minha vida. Isso foi uma fala de São Domingos, moribundo aos seus irmãos. Ele relata: vou ajudar vocês mais ainda após a minha morte. Depois o Catecismo cita uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela diz: passarei meu céu fazendo o bem na terra, intercedendo. Mas aí os protestantes dizem que os santos estão mortos. Isso é uma mentira. Pois na Bíblia Sagrada, em João capítulo de número 6, a partir do versículo de número 47, vai dizer algo muito interessante que passa despercebido de muitas pessoas. Olha só o que diz aqui. A partir do versículo 47 do capítulo 6 do Evangelho de São João, vai dizer: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Sabe por que os santos não estão mortos? E que vocês protestantes não podem usar nenhum versículo da Bíblia que fala de morto dirigindo-se aos santos? Porque os santos estão vivos porque eles comungaram Jesus. Eles comungaram. E Jesus diz, veja esse versículo 50, este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Outro detalhe está em Lucas capítulo de número 20, lá no versículo de número 38, que diz assim: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Nosso Senhor é um Deus dos vivos e não dos mortos. Então os santos estão vivos e os santos estão intercedendo por nós, conforme mencionei em tantos versículos. Isso é um relato de um ex-protestante dando uma catequese como católico. Compartilhe. E você que ainda não comprou o nosso estudo bíblico, ajuda a nossa missão. E se você já comprou, fala comigo também nesse WhatsApp. Daniel, já comprei o material, mas quero ajudar a sua missão com uma quantia a partir de R$1 para a gente continuar colocando cesta básica nas famílias carentes, colocando combustível no carro da nossa missão e trabalhando para divulgar a verdade sobre nosso Senhor e sobre a Santa Igreja. Que Deus abençoe, compartilhe e até a próxima catequese.